Bom, então agora nós já sabemos determinar o baricentro e o circuncentro de um triângulo, conhecendo apenas seus vértices, e a gente vai avançar. Agora a pergunta é sobre como calcular a área de um triângulo, conhecendo apenas os vértices, né? Assim como a gente fez para os conceitos anteriores. Então imaginem que a gente tem um triângulo, como é que vocês fariam para calcular a área desse triângulo? Normalmente a gente usa a ideia de base vezes a altura dividido por 2, mas isso pode não ser tão bom, né? No sentido de tão prático em algumas situações. Por exemplo, aqui a gente conseguiria até achar a base do triângulo calculando a distância entre B e C, né? E a altura se esse triângulo fosse retângulo, senão a gente teria que pensar que a altura teria que ser 90 graus, teria que ter outros conceitos aí associados para chegar na altura. A geometria analítica, ela traz uma facilidade em relação ao cálculo dessa área. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu vou induzir um pouco aqui, né, porque a gente não está junto, que é possível pensar que ao redor desse triângulo há um retângulo. Então, imagine aqui que eu estou traçando um retângulo. E esse retângulo, se eu tirar esses retângulos das laterais, eu chego no triângulo do meio. Como assim? Eu vou explicar melhor aqui. Então, imagina que eu tracei aqui o triângulo ADEF. Então, se eu quero saber a área desse triângulo de dentro, basta eu calcular a área do retângulo de fora e tirar desses 3 triângulos laterais. Por que que isso é útil? Porque esses triângulos nas laterais, eles são retângulos. E num triângulo retângulo, a altura ela é equivalente a um dos catetos. Então, se eu uso um cateto como base, o outro cateto é a altura. Então, é mais fácil de eu encontrar as medidas, né? Então, se a gente for pensar na área desse triângulo, a gente pode fazer dessa forma. Então, imaginar que seria a área do retângulo ADF menos a área dos retângulos que completam, né, esse ADF. Ou então, eu posso dizer que a área do triângulo ABC seria a área do triângulo ADEF menos ADB, que é esse de lado aqui, menos AFC, que é esse outro, menos BCE. Né? Então, se eu escrever essas áreas assim, eu vou chegar na área do triângulo. Vai parecer confuso, mas vocês vão ver como é mágica a geometria analítica, no que vai dar. Então, vamos fazer escrever quais são as áreas, né, para a gente poder articulá-las juntas. Então, imaginem aqui, para o triângulo, vamos pegar o retângulo. Para o retângulo grande ADEF, a gente tem essas dimensões aqui. Então, a base desse retângulo é essa distância daqui até aqui, que eu posso escrever como sendo x de C, né? Vamos sempre tentar usar ABC como referência. Então, seria o x do C menos o x do A. E a altura, a gente poderia dizer que é o x do A menos o x do B. Eu sei que também seria x do A menos x do D, x de A menos x de G, mas vamos tentar usar como referência A, B e C. Então, como base aqui, como a base do retângulo, a gente usaria x de C menos x de A, e a altura x de A, y de A menos y de B. Então, coloquei aqui, essa seria a área do retângulo. Na sequência, então, vamos ver como que a gente faz para calcular a área do triângulo ADB. Então, triângulo ADB, a base dele seria essa distância, que a gente pode chamar de xb menos xa, e a altura ya menos yb. Então, a área do triângulo seria xb menos xa vezes ya menos yb dividido por 2, né? Estou só pegando essas medidas. Agora, o triângulo AFC. AFC está aqui. A gente pode enxergar essa base aqui como sendo a distância na horizontal de C e A, então x de C menos x de A, e aqui y de A menos y de C. Então, multiplicando essas duas coisas, eu tenho a área do triângulo AFC. E, por fim, o triângulo BCF. Aqui na horizontal é a distância horizontal entre C e B, e na vertical também, entre C e B. Então, ficaria x de C menos x de B, vezes y de C menos y de B dividido por 2. Vocês devem estar falando, meu Deus, eu vou ter que decorar todas essas fórmulas. Não, eu estou só mostrando para vocês o desenvolvimento. Existe uma forma simples, né? Mas para que vocês saibam de onde veio, não achar que foi mágica, que realmente apareceu do nada, né? Então, a gente pode trabalhar esses valores e realizar as contas. Né? Fazer, então, fiz aqui
a distributiva, né, para ver o que dava. Esse seria o resultado, vocês vão ter que acreditar em mim um pouquinho, porque eu não vou gastar esse tempo fazendo, né, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode fazer isso juntos, ou então vocês podem fazer essa manipulação, né. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei, fiz a distributiva e resolvi a conta, né. Então, eu ficaria com essa relação. Então, a área do triângulo ABC seria a metade dessa soma aqui. Ainda tá ruim, né? Não dá pra gente decorar essas relações que tem aqui. Apesar da gente perceber, olha, que o XA multiplica pelo YC e também multiplica pelo YB, que o XB multiplica pelo YA e multiplica pelo YC, né? Como se fosse uma combinatória, ainda tá ruim da gente decorar. Só que o estudo da geometria analítica, ela vai se relacionar o tempo todo com o que a gente conhece de álgebra. E por mais incrível que pareça, a gente consegue definir esse produto comprido aqui por uma matriz. Então, a gente sabe que essa expressão que a gente tem no parênteses seria o resultado do determinante dessa matriz, que tem como elementos x de A, y de A e 1, x de B, y de B e 1, x de C, y de C e 1. Então, se eu escrever a matriz usando os vértices como elementos da matriz e completá-la com 1, calculando o seu determinante, eu vou conseguir chegar na área, né? Então, a gente diz assim que a área do triângulo ABC vai ser metade do módulo desse determinante. Para ficar mais prático, né? Deixa eu passar para cá. Então, como a gente está falando com medida, às vezes esse determinante pode ser negativo, dependendo da posição do triângulo, enfim. Então, a gente vai generalizar usando o módulo. Então, a gente diz assim, a área de um triângulo ABC é dada por meio do módulo de D. E o que é D? É o determinante dessa matriz formada pelos elementos usando assim, né, os termos dos pontos A, x de A, y de A, B, x de B, y de B, C, x de C, y de C e completando com 1, né? Nos exemplos isso vai ficar mais fácil, então eu vou resolver de novo os exemplos para vocês aí à mão, tá bom? Bom, vamos lá. Determine a área do triângulo ABC em que A é 2 e menos 2, B é menos 3 e 1 e C é 1 e 3. Então, olha, percebam que a gente sabe calcular geometricamente, não, por meio de grandezas e medidas, a área de um triângulo como sendo base vezes altura dividido por 2. Só que esse triângulo está torto, né? E aí, quando eu coloco a régua para descobrir a base, parece que é 7 inteiro, mas eu não tenho certeza. A altura eu teria que traçar, mas também não vai ser um número inteiro. Isso pode ser um problema. Então, a geometria analítica ela dá o artifício da gente descobrir por meio do determinante. Então, o que a gente sabe? Que a área do triângulo ABC vai ser igual a meio vezes o módulo do determinante. De qual determinante? O determinante da matriz formada por x de A, y de A e 1, x de B, y de B e 1, e x de C, y de C e 1. Então, vamos calcular o D. Vou usar o símbolo de determinante, né, que é a linha reta. Eu vou copiar as coordenadas de A, 2 e menos 2, de B, menos 3 e 1, de C, 1 e 3, e aqui eu vou completar com 1. Não sei se vocês lembram do cálculo do determinante, a gente copia as duas primeiras colunas. Eu sei que tem outros métodos, tá, gente? Mas eu gosto desse, pessoalmente falando assim. Então, isso vai ser 2 positivo, mais menos 2 negativo, menos 9. Aqui seria 1 positivo, então já vou colocar menos 1. 6 positivo, menos 6. Aqui seria 6 positivo, menos 6. Então, o determinante aqui vai dar 0, 10, 10 com 12 vai dar menos 22. Então, achei o determinante. Lembrando que a área vai ser a metade do módulo de menos 22. Portanto, vai ser a metade... Opa, já ia pôr na resposta. A metade de 22, que são 11 unidades de área. Então, a área do triângulo ABC
equivale a 11 unidades de área, certo? Então, a gente só copia as coordenadas de A, de B e de C, completa com 1 e calcula o determinante. Depois a gente pega o módulo desse determinante e multiplica por meio, beleza? Vamos resolver outro. Sabendo que os pontos P, 3 e menos 2, R, 4 e 8 e Q, que está no eixo das abscissas, formam um triângulo cuja área é de 19 unidades de área, determina as coordenadas de Q. Então, mais uma vez ele dá uma informação, né? Ele diz que, ele não fala quais são as coordenadas de Q, mas ele diz que Q está no eixo das abscissas. Então a gente pode escrever que Q pertence a OX, né? Aqui seria o X, aqui o Y. Então, se ele está no eixo das abscissas, no eixo X, ele não tem altura. Então, portanto, a gente sabe que o Y do ponto Q é igual a 0. Então, a gente pode usar o Q como sendo um X, que a gente precisa descobrir, e 0, certo? Beleza. E aí, então, ele diz pra gente que essa área é de 19 unidades de área. Então, o que a gente sabe? Que a área do triângulo PRQ é igual a 19 UA. A área do triângulo vai ser metade do módulo do determinante, que vai dar igual a 19. Então, a gente sabe que o módulo do determinante vale 38, né? Então, vamos guardar essa informação. E agora a gente vai calcular o determinante. Então, o módulo de D vai ser colocar os x de P, y de Q, y de P, desculpa. Já vou pôr direto, tá, gente? Só para economizar um pouco de espaço aqui na minha folha. Então, já vou colocar x de P, 3, y de P, menos 2, x de R, 4, y de R, 8, x de Q, desculpa, x, y de Q, 0. Completo com 1 e calculo o determinante. Então, aqui eu tenho 24, menos 2x, aqui vai dar 0, não vou nem registrar. Seria 8x, então é menos 8x, 0, menos 8, mais 8. Então, eu descobri que esse determinante, ele vai ser menos 10x mais 32. O que eu sei? Que o módulo desse determinante é 38. Então, o menos 10x mais 32, ou ele vai ser igual a 38, ou o menos 10x mais 32 vai ser igual a menos 38. Eu tenho que pensar nas duas possibilidades. Então, aqui eu vou ter que menos 10x vai ser igual a 6, x vai ser igual a menos 6 décimos, x vai ser igual a menos 3 quintos, né? Ou então, menos 10x vai ser igual a 32, daria 60, 70, a menos 70, x igual a 7 positivo. Com isso, o que eu sei? Que o Q, ou ele vai ser, vou pôr Q1, ele vai ser menos 3 quintos, que é menos 0,6, né? E 0, ou então o Q vai ser 7 e 0. E como é que pode ter duas respostas, né? A gente está querendo um triângulo que seja formado aqui com PR, que tenha área 19. Por que eu tenho duas possibilidades? Vamos traçar os triângulos para a gente perceber o que acontece. Aqui eu tenho PR. Vou pegar essa primeira opção aqui, que é menos 3 quintos e 0. Menos 3 quintos é a mesma coisa que menos 0,6. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos 0,6. Mais ou menos está aqui, tá, gente? Então, uma possibilidade estaria aqui, ó. Esse triângulo aqui seria um triângulo de área 19, né? E a outra possibilidade é formando com o ponto 7 e 0. Então, 7 e 0 seria o Q1, Q2, né? Agora aqui. Então, eu traçaria aqui. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas essa solução é simétrica a essa.
são triângulos que estão espelhados, né? Se eu colocasse minha régua aqui, né? Como se minha régua funcionasse como um espelho. Então, esse triângulo aqui e esse triângulo desse lado, eles têm a mesma área. Então, por isso que a gente tem essas duas soluções, Q1 ou Q2. Vou só retomar o que a gente fez aqui na resolução. A gente sabia que Q estava no eixo das abscissas, portanto, o y dele era 0, né? Não tem altura, porque está no eixo x. Então, a gente escreveu Q como sendo x e 0. A gente sabia que a área era de 19, portanto, o módulo do determinante teria que ser o dobro disso, 38. A gente usou a relação do determinante deixando o x para o x do ponto Q, e a gente chegou na expressão menos 10x mais 32. Menos 10x mais 32 é o determinante, né? Deixa eu até tirar esse módulo aqui para não ficar confuso. É o determinante. Então, a gente descobriu que o determinante era menos 10x mais 32. Para o módulo disso ser igual a 38, ou menos 10x mais 32 é 38, ou menos 10x mais 32 é igual a menos 38. A gente nunca pode esquecer as duas possibilidades. E aí a gente descobriu os dois valores possíveis, certo? Vamos para o último exercício de aplicação sobre a área. Vamos ver o que vai vir para a gente aqui. Calcule a área da região triangular delimitada pelo eixo y e pelos gráficos das funções f de x igual a x menos 4 e g de x igual a menos 2x mais 5. Para facilitar, eu já desenhei aqui, mas imagina só o que o exercício está pedindo. Ele disse que tem os gráficos das duas funções, né? Eu tracei aqui os gráficos das duas funções. E aí ele quer a área da região triangular delimitada pelo esse y, né? Pelas linhas e pelo y. Então aqui a gente tem o y, deixa eu traçar ele de vermelho aqui para ficar melhor. Então ele quer a área desse triângulo compreendido entre essas três linhas coloridas. Eu vou até pintar aqui de uma cor, só para... Deixa eu ver se tem uma cor melhor. Então, vermelha. Então, ele quer a área desse triângulo aqui. Gente, eu não vou pintar bonitinho não, só para vocês saberem do que eu tô falando, tá bom? Para descobrir a área desse triângulo, a gente precisa de algumas informações. A gente precisaria dos vértices. Se a gente fosse pensar para essa figura... A gente precisaria do vértice A, o vértice B e o vértice C. Quem que é cada um desses pontos? O vértice a gente pode dizer que é o ponto onde g de x cruza o eixo y, certo? Então, vamos tentar descobrir quem é esse ponto. Eu quero saber quando que o g de x cruza o eixo y. O meu g de x, ele é igual a menos 2x mais 5. Então, eu quero saber quando que o y vai... eu quero saber quando que o x vai dar zero, né? Porque esse ponto aqui, ele não tem lateralidade. Ele tem só altura. Então, eu quero descobrir para qual y o x vale zero. Essa é a informação. Então, eu tenho que y vai ser igual a 0 mais 5... y é igual a 5, né? No desenho é claro que isso dá pra gente ver tranquilamente. Então, eu vou destacar aqui que o meu ponto A, portanto, vai ser 5, opa, que erro chato, 0 e 5, certo? E em relação ao vértice B, quem que é o vértice B? Ele é a intersecção das funções. Certo? Então, eu quero saber quando que as duas funções elas vão ser iguais. Quando que f de x vai ser igual a g de x. Vamos ver. Quando é que mais x menos 4, né, copiei daqui, vai ser igual a menos 2x mais 5. Quando x mais 2x for igual a 5 mais 4. Quando 3x for igual a 9. Ou então, quando x for igual a 3. Então, a gente já descobriu o que é 3. Mas eu também preciso descobrir o valor de y. Aí basta eu calcular f de 3 ou então g de 3. 3 menos 4 vai ser menos 1, né? Quando y for menos 1. O que eu fiz aqui? Olha, a gente substituir esse 3 que eu achei que vai funcionar para os dois. Então, por exemplo, 3 menos 4 dá menos 1.
Se eu fizer menos 2 vezes 3, daria menos 6 mais 5 dá menos 1. E aí, com isso, eu descobri que B tem coordenadas 3 e menos 1, certo? Falta agora a gente descobrir quem é o C. O C é o ponto onde f de x cruza o eixo y. Então, no C, a gente sabe que o vértice, a coordenada x dele é 0, e y a gente não sabe. Então, eu vou descobrir f de x igual a x menos 4, e eu quero saber qual é o valor de y para quando x é 0. Y é igual a menos 4. Então, eu descobri que C vai ser 0, não tem lateralidade, e menos 4, certo? Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente já faz pela fórmula da base vezes a altura dividido por 2, porque se a gente imaginar isso daqui como sendo a base, AC como sendo a base, e a distância daqui até aqui como sendo a altura, a gente já consegue. Então, vou até escrever aqui, ó, modo 1. Então, no modo 1 eu vou fazer que a área vai ser igual a AC, que seria a base, vezes a altura, que é o tamanho de x de B, daqui até aqui, dividido por 2. Então, AC, daqui até aqui, de menos 4 até 5, eu tenho 9. O x do B é 3, dividido por 2. Então, isso daqui vai dar 27 meios de área, certo? Agora, vamos ver o modo B, que é por determinante. No modo B, modo 1 e modo B, ficou bem bonito, né? Então, vou botar modo 2 aqui, gente, desculpa. No modo 2, a gente vai primeiro calcular o determinante, né, o determinante dessa matriz D. Então, eu vou usar x de A, x de B. Tá difícil hoje, hein, gente? X de A, y de A1, x de B, y de B1, x de C, y de C1. Então, deixa eu reescrever. X do ponto A é 0, y do ponto A é 5, do B é 3 e menos 1, 0 e menos 4. Completa a matriz com 1 e vamos calcular o determinante, que vai dar 0, 0, menos 12, 0, 0, 15. Positivo, que vai ser menos 15, então a gente chegou no menos 27. A área vai ser meio vezes o módulo de D, então isso vai ser meio vezes 27, e a gente vai chegar no 27 meios. Portanto, a área vai ser igual a 27 meios unidades de área. Certo, gente? Retomando, então, a gente precisava calcular a área desse triângulo formado entre as funções e o eixo y. Nós descobrimos os 3 pontos, os 3 vértices do triângulo. Sabíamos que o A era onde g de x cruzava o eixo y, ou seja, é o valor de y para onde x vale 0. A gente descobriu que ia acontecer em 0 e 5. A função de g de x cruzava aqui no C, no eixo y. Então, eu quis descobrir qual que seria o valor de y em g de x para x valendo 0. Descobri que seria no menos 4. Então, eu descobri que c é 0 e menos 4. E o b é a intersecção das duas funções. Achei a intersecção das duas funções. Tem os 3 vértices. Disse para vocês que dava para calcular do modo 1, porque o triângulo ele tem a base aqui no eixo, né? Então, ele está alinhado, vamos dizer assim. Ou então, vim pela determinante, que é um modo geral que vai funcionar sempre, independente da posição ali da figura. Beleza? Vamos então agora na sequência usar essa ideia para descobrir algo sobre os pontos. Vamos lá, vamos voltar para os slides.